Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsi e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tema eclipse. Aí ao final desse nosso bate-papo, você vai saber o que é um eclipse e como ele ocorre, tá? Quantos tipos de eclipse nós temos e como este eclipse ocorre. Bom, eclipse sempre instigou muito, né, os povos, desde a antiguidade. Lá, eles imaginavam que quando esse eclipse acontecia era sinal de final dos tempos e de algumas regularidades acontecidas na Terra. No entanto, a eclipse é um fenômeno astronômico que ocorre quando existe um alinhamento dos astros Sol, Terra e Lua. É muito importante a gente entender o seguinte, que a Lua ela descreve uma órbita elíptica em torno da Terra. E a Terra, por sua vez, juntamente com a Lua, descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. Tá? O nome desta órbita, o nome deste movimento que a Lua realiza em torno da Terra é chamado de revolução. E o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol é chamado de translação. Estes dois movimentos, eles originam o que nós chamamos de fases da Lua. Tá? Então, quando eu vou estudar um pouquinho destes movimentos, eu consigo compreender as fases da Lua. Porém, é extremamente importante que nós nos atentemos para o seguinte: a órbita que a Terra descreve em torno do Sol, ela não é paralela à órbita que a Lua descreve em torno da Terra. Essas órbitas são inclinadas de aproximadamente 5,2 graus. E é justamente por conta desta inclinação que nós não temos eclipses todos os meses. Eles ocorrem com uma certa regularidade devido a toda a geometria do sistema, os movimentos e a geometria do sistema. Então é possível prever os eclipses com tranquilidade, utilizando um pouquinho de matemática. No entanto, nós não temos eclipses todos os meses. Tá? Só que neste movimento, nesta dança, que a gente vai brincar assim, chamar de dança entre a Lua, a Terra e o Sol, existem momentos em que estes três astros se alinham. E quando esses três astros se alinham, ou seja, existe um ponto na órbita da Lua que coincide com um ponto na órbita da Terra. Ou seja, os astros ficam alinhados. Quando os três astros estão alinhados, nós dizemos que ocorre o fenômeno do eclipse. Então, o que é um eclipse? Um eclipse é um fenômeno natural que ocorre devido ao alinhamento dos astros, Sol, Terra e Lua. Bom, já entendi o que é um eclipse. Só que eu tenho um eclipse solar e eu tenho um eclipse lunar. Tá? Como é que cada um desses acontece para a gente? Vamos começar pelo eclipse solar. Imaginemos nós que a Lua, na sua órbita, ela vai se alinhar exatamente entre o Sol e a Terra. Então, quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, ela não permite que os raios provindos do Sol cheguem na Terra. Ou seja, ela projeta uma sombra na Terra. Ah, mas Michel, ela projeta uma sombra na Terra inteira? Não, porque a Lua é muito menor do que a Terra. Nós vamos discutir isso mais adiante. Então ela projeta a sombra dela numa certa região específica da Terra. Nesta região da Terra, em que ficou com sombra devido à posição da Lua, nesta região nós dizemos que está acontecendo o eclipse do Sol, ou o eclipse solar. Tudo bem? Agora, esta posição da Lua, nós chamamos de Lua nova. Então, um eclipse do Sol, ou um eclipse solar, sempre acontece na Lua nova. Agora, na Lua nova, sempre acontece um eclipse do Sol? Não. Cuidado. E por que na Lua nova não acontece um eclipse do Sol? Porque a órbita
da Lua não coincide com a órbita da Terra, somente por isso. O segundo eclipse que nós vamos estudar é chamado de eclipse da Lua, ou eclipse lunar. E como é que ocorre, Michel, o eclipse lunar? Pensem comigo no seguinte, agora a Lua, no seu movimento de revolução em torno da Terra, ela vai se alinhar com os outros dois astros, com a Terra e com o Sol, de tal forma que agora a Terra encontra-se entre a Lua e o Sol. Logo, a Lua vai passar dentro da sombra projetada pela Terra. Ou seja, eu tenho o meu Sol emitindo raios, a Terra está bloqueando a passagem desses raios numa certa região, e então a Lua passa dentro desta região. Esta região, esse cone de sombra, quando a Lua passa por dentro deste cone de sombra, nós dizemos que está acontecendo um eclipse lunar, ou um eclipse da Lua. Agora, é importante que você traga à sua memória que Lua está acontecendo quando ela está diametralmente oposta ao Sol. Essa Lua é a Lua cheia. Então, um eclipse da Lua sempre acontecerá na Lua cheia. Mas nem toda Lua cheia é propício para um eclipse lunar. É preciso que exista o alinhamento dos três astros. Tranquilos? Então, nós vamos estudar agora um pouquinho das proporções existentes entre a Terra e a Lua, para a gente poder brincar um pouquinho com a prática. Tudo bem? Então vem comigo para essa brincadeira. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora é o momento da parte prática. Como nós conversamos, as dimensões são extremamente importantes. Eu disse para vocês que não dá para a gente ter uma Lua e uma Terra do seu tamanho normal. Por quê? Porque senão não dá para montar um modelo didático para levar para a sala de aula. Certo? Óbvio. Então, no nosso modelo, nós vamos trabalhar um pouquinho com escala. Então, se eu pensar que a Terra tem 12.800 quilômetros de diâmetro e a Lua tem 3.500 quilômetros de diâmetro, essas são as dimensões reais, se eu dividir 12.800 por 3.500, eu vou encontrar um valor aproximadamente 4. Ou seja, o que esse valor representa para mim? Representa que a Terra é aproximadamente 4 vezes maior do que a Lua. Logo, num modelo didático, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma Lua e uma Terra que nós vamos usar como bolinhas de isopor. Portanto, a minha Lua terá um diâmetro de 1 centímetro e a Terra um diâmetro de 4 centímetros. Isso é muito importante para a gente isso, tá? Então essa escala é 4 vezes maior, então deu certinho, as minhas bolinhas de isopor. Bom, a próxima parada é que eu vou pegar o seguinte, a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.000 quilômetros. Se eu reduzir isso na mesma escala que eu coloquei a Lua e a Terra, essa distância de 384.000 quilômetros passa a ser 120 centímetros. Então, para o nosso experimento, nós vamos trabalhar com essas distâncias e essas dimensões. Tudo bem? O que é que nós vamos precisar para o experimento? Simples. 2 bolas de isopor, uma com diâmetro de 1 centímetro e uma com diâmetro de 4 centímetros. Uma haste pode ser um pedaço de madeira, ou no meu caso aqui eu vou usar uma haste metálica, tá? Mas pode ser um pedaço de madeira que tenha pelo menos 120 centímetros de comprimento, tá? Vou usar fita adesiva, vou usar uma trena e vou usar uma caneta para marcar. Como assim uma caneta para marcar? Vou marcar o quê? Eu vou medir 120 centímetros aqui na minha haste. Vou medir os 120 centímetros e vou marcar com a caneta. No meu caso, eu já fiz essa medida. Você pode olhar, do lado de cá eu tenho a marcação de 0 com a caneta
e do lado de cá eu tenho a marcação de 120 centímetros com a caneta. Logo eu tenho uma haste e eu sei exatamente qual é a distância de 120 centímetros nesta haste. Eu vou precisar ainda, tá, dos meus clipes, 2 clipes. Tá? Eu vou pegar o meu clipe, procedimento agora de montagem, vou pegar o meu clipe e vou abrir a pontinha dele, só vou levantar a ponta. Tá? Simples assim, levantei a pontinha. Tá? E aí eu vou fixar os 2 clipes, já tem aqui ó, 2 clipes levantados, a pontinha, eu vou fixar um clipe de cada lado da minha haste. Então vem comigo, olha só, vou fixar aqui meu clipe, tá? Exatamente a parte levantada, vou pegar a minha fita e vou fixar deste lado, olha só que bonitinho, muito simples de fazer, tá? Muito fácil, dá para você fazer em casa. Já fixei a minha haste, né? Meu clipe na haste, vou virar na posição 120 centímetros, vou pegar o meu outro clipe, vou colocar exatamente a parte que eu levantei, tá? Na posição 120, segurei com o meu dedo, vou pegar outra fita e vou fixar o meu clipe, tá? Na minha haste. Então tá aqui, bonitinho, olha só. Muito fácil, dá para fazer sozinho, tá? Você não precisa nem de ninguém para fazer. Agora eu vou pegar as minhas 2 esferas, né? Minhas 2 bolinhas de isopor, de 1 centímetro e de 4 centímetros, e vou fixar esta bolinha onde? Nesta parte que eu levantei do meu clipe. Então olha aqui, fixei a minha bolinha, então essa bolinha representa a lua, e vou fixar a outra bolinha, minha outra haste. Cadê? O melhor lugar, tá aqui. Vou fixar a minha haste, a minha terra. Ou seja, tá? Estão opostos, tá aqui, bonitinho, tá? E agora que o meu experimento está construído, eu vou fazer o quê? Eu convido vocês para virem comigo. Nós vamos agora para o Sol para fazer o experimento. E vocês verem os 2 eclipses, o solar e o lunar. Vamos lá? Então vem comigo. Bom, pessoal, como nós já conversamos, né, na montagem do modelo, eu tenho aquele pronto, tá? No qual eu tenho a Terra com 4 centímetros de diâmetro e a Lua com 1 centímetro de diâmetro. Distância entre eles, 120 centímetros. Tudo bem? Então agora nós vamos utilizar o Sol, tá? O nosso dia ensolarado, para fazer o experimento. Como? Eu vou pedir que vocês me acompanhem, e o primeiro eclipse que eu vou colocar é o eclipse do Sol, ou o eclipse solar. É aquele no qual a Lua, tá? Ela se alinha entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra na Terra. Então olha só, eu vou fazer essa projeção, nós temos o dia ensolarado, eu vou alinhar essa minha superfície metálica com o Sol, com o eixo do Sol. Quando eu fizer isso, olha só, você consegue perceber, dá uma olhada aqui na bolinha, a sombra da Lua na Terra. Dá para perceber? Ou seja, eu tenho o Sol, a Lua e a Terra alinhados. Quando eles estão alinhados na Lua nova, eu tenho o meu eclipse, olha lá mais uma vez, o eclipse do Sol, ou o eclipse solar. Se eu virar o meu brinquedo, nosso experimento, eu tenho agora a fase de Lua cheia, porém com a Lua, a Terra e o Sol alinhados. Então eu vou pedir que você preste atenção lá, tá, naquela região cinza, e a minha Lua, olha só, tá, vai passar no cone de sombra da Terra. Olha só, a Terra faz uma sombra lá, olha só, a Lua entrou na sombra da Terra. Este é o eclipse da Lua. Então a Lua vem, passa pela sombra da Terra e vai embora. Então, ora, a Terra provoca uma sombra e a Lua passa dentro dessa região de sombra, eclipse lunar na Lua cheia. Ora, a Lua provoca uma sombra na Terra, eclipse solar.
Tudo bem, pessoal? Então, com o nosso experimento simples, que nós só precisamos de uma haste de 1,20 m, 2 bolas de isopor e 2 clipes. Nós construímos um modelo didático para explicar o eclipse do Sol e o eclipse da Lua. Ficamos por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!